Essa é uma pergunta difícil de responder em poucas palavras. Andrés Denúcio é uma existência inteligente, em paz, e que está associada a uma personalidade que se desenvolveu de muitas formas no decorrer de muito tempo, reunindo coisas muito diversas. Nasci na Argentina, vivo no Brasil há mais de 40 anos, então o Andrés é um cara que se equilibrou ao longo de todas essas experiências e foi no processo entendendo sobre a mente, sobre o pensamento, sobre as emoções, sobre aquilo que transcende a mente e as emoções também. It's a perfect day for the road. Eu comecei a praticar yoga quando tinha 14 anos e era mais a parte de exercícios e relaxamentos, mas uma coisa leva a outra e aí as experiências do relaxamento profundo e as experiências dos momentos de meditação foram tão reveladoras, tão intensas, de alguma maneira me ajudaram a reorganizar a minha mente. Eu era uma criança extremamente tímida que se escondia embaixo da mesa quando chegavam visitas. Desse ponto a falar publicamente, que me tirou de um lugar e me levou a outro, foi esse conjunto de práticas de yoga, exercícios respiratórios, relaxamento e a meditação. Naquela época, na Argentina, era uma época de muita ebulição social, os movimentos estudantis eram muito atuantes, muito presentes, e depois que eu saí debaixo da mesa com a ajuda da meditação e companhia, eu comecei a participar desse movimento estudantil e, em função disso, em um dado momento em que a Argentina viveu uma repressão muito intensa, eu precisei sair do país, por uma questão de sobrevivência. E foi uma grande transformação, porque cheguei ao Brasil porque era o único lugar onde minha família conhecia alguém que poderia me receber. Então, todo o meu projeto de vida, estava começando a faculdade de estudos orientais lá, uma faculdade que existe em Argentina, tudo caiu por terra e tive que recomeçar tudo de zero aqui no Brasil, sem saber falar a língua, sem saber muita coisa sobre a cultura do Brasil. Foi um processo de transformação intensa e a meditação me ajudou para não pirar. A meditação foi o que me manteve em contato com um mínimo de lucidez, um mínimo de autoconfiança, um mínimo de força, como para poder dar conta de tudo isso. Tive que abrir mão do contato com toda a minha família, com todos os meus amigos, e quando você faz isso com 18 anos, eu cheguei aqui com 18 anos. Você é muito novo. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, como foi que eu dei conta? Eu dei conta porque estava em contato com instâncias internas dentro de mim, com instâncias lá dentro que dão conta dessas coisas. Havia algo em mim que dizia, calma, você vai dar conta. A meditação me trouxe resultado concreto inúmeras vezes ao longo da minha vida. Quando eu era adolescente, me ajudou a sair, como falei antes, debaixo da mesa. Depois, nesse momento em que eu vivi como preso político na Argentina, como sequestrado e desaparecido, apanhando diariamente, algemado à parede com um capuz na cabeça durante 40 dias, foi a meditação que me manteve lúcido, foi a meditação que me disse, calma, isso vai passar. Quando eu falo de que é possível estar bem em qualquer lugar, em qualquer situação, não estou falando de uma teoria que li em algum livro, estou falando da minha própria experiência pessoal. Mesmo sem saber se iria estar vivo no dia seguinte, naquele momento, graças a essa lucidez que a meditação me permitia ter, mesmo nessas circunstâncias tão terríveis, havia paz em mim. Houve momentos de profunda paz, simplesmente porque eu estava centrado em mim. Estava conectado com instâncias internas muito mais
amplas, muito mais abrangentes, muito mais serenas, capazes de uma paz diante de tudo isso, dizendo, isso aqui passa, isso aqui vem, vai, calma. Mantenha o foco na interpretação que te conecta com tua paz, com tua lucidez e está tudo bem. Então, ao longo da minha vida, existiram inúmeras oportunidades de vivenciar isso. Quando vim para o Brasil, transformando completamente minha vida, a partir de alguns casamentos que eu tive, também tive que transformar e passar por situações dolorosas. Assim, eu dou conta do cotidiano, mas quando alguma coisa um pouquinho mais intensa tenta me tirar do meu eixo, eu sento, paro tudo, desligo o computador mental e começa tudo de novo. Quem eu sou a inteligência livre, em paz, satisfeita. Tenho esse corpo, tenho essa mente, tenho essa identidade, tenho esse papel no mundo. Quais são as dificuldades que estou enfrentando? Calma, uma coisa de cada vez e a gente dá conta. A prática da meditação pode começar a qualquer idade, porque a meditação nada mais é do que o conjunto de procedimentos a partir dos quais você ganha consciência de como você funciona, ganha consciência do que é um pensamento. Como que a gente ganha consciência de como os outros se comportam, de que você tem que sorrir, pedir por favor, dizer obrigado, interagindo com os demais. Nós interagimos com o mundo e com a nossa mente, com as nossas emoções, sem parar para observar o que estamos fazendo. Não paramos para observar o que acontece se eu fico quietinho, o que acontece se eu respiro lentamente. Então, a meditação, em princípio, pode começar a qualquer momento. Evidentemente que para poder se dedicar um pouquinho mais, você tem que ter alguma motivação a mais. Então, se você está em um momento mais difícil, se você está apanhando das suas emoções, talvez você encontre ali a motivação extra necessária para ir um pouquinho além. Serve para pessoas de qualquer idade, evidentemente, mas no Oriente se diz que esse tipo de coisa chega para quem está sofrendo. Você está mais receptivo, mais aberto. Não que seja uma apologia do sofrimento de maneira nenhuma, mas quando você está mergulhado na dor, na confusão, você tem mais motivo, mais intenção, você avança um pouquinho mais, você se dedica com um pouco mais de afinco. A Índia era minha fantasia de adolescente. Assim, meus heróis eram os santos, os sábios da Índia que meditavam, que eram capazes de fazer coisas extraordinárias, segundo os relatos e os livros que eu lia. Eu queria ir para a Índia desde que eu tinha 14, 15 anos, mas evidentemente naquela época acho que nem voo existia direto daqui da América Latina até a Índia. Não existia. Eu insisti, porque sou uma pessoa persistente, cheguei à Índia com 40 anos. Depois de muitas peripécias, consegui chegar e foi fantástico porque aprendi a separar a fantasia da realidade. No mundo da fantasia, meditação, espiritualidade, uma coisa romanceada, cheia de perfumes exóticos, roupas estranhas e comportamentos exagerados. Quando você vai lá e está em contato com as pessoas que dedicam a vida a essa prática, você vê que a coisa é muito mais simples. Você vê que a pessoa é uma pessoa absolutamente normal, porém lúcida e serena. Essa coisa de que os caras materializam coisas fantásticas, levitam, é lindo, é um marketing fantástico, mas ninguém faz isso. E os que são reconhecidos como grandes sábios não dão a mínima importância a esse tipo de coisas. Tá? O cara vai dizer assim, você já controla a mente, você já consegue manter a serenidade? Ótimo, então agora a prova final. Volte na casa dos seus pais e fique imperturbável por 3 meses. Conviva lá onde tudo começou e mantenha a lucidez e a serenidade. Se conseguir, você está pronto. É um deleite, é um prazer que eu me permito ter. Fui muitas vezes para a Índia, mais de 25 vezes. Levei grupos para a Índia, ajudando a mostrar um pouco da cultura e da filosofia, não um turismo simplesmente para ver prédios e coisas maravilhosas como tem lá, mas entender um pouquinho o que está por trás de tudo isso, essa visão
de que há um todo que permeia tudo, há uma paz imperturbável, que estamos aqui de passagens, e tudo isso nos ajuda a ter uma perspectiva mais lúcida, mais ampla para o momento. Costumo dizer que o sofrimento é grande quando a perspectiva é pequena. Por isso que nós precisamos ir para outras culturas, para outras visões, por isso que precisamos estar em contato com o que nos contradiz, para poder ter uma visão mais ampla, mais rica. Estamos aqui na maior mesquita da Índia. Perceber que diferentes grupos humanos encontraram formas diversas de relacionar-se com Deus, encontraram rituais e comportamentos de manifestar essa sua entrega, sua lealdade, seu comprometimento com a vida espiritual, nos ajuda a encontrar para a nossa própria vida pessoal formas que façam sentido e que nos aproximem de Deus. O curso é para quem deseja sentir-se bem. Não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é idoso, não importa se é uma pessoa que está desesperada ou se está feliz. O curso é para ganhar consciência de como a mente funciona, ganhar controle sobre o foco da atenção, dessa maneira ganhar controle sobre a própria experiência. Então é útil para todo mundo, todas as pessoas são bem-vindas. Não precisa acreditar em nada, não tem nenhum pré-requisito. Simplesmente ouvir com atenção e aplicar. Ouvir com atenção e aplicar. Ouvir com atenção e aplicar. É um curso que recepciona muito bem todo mundo e todo mundo será contemplado. Esse curso não deixa ninguém de fora. Se a pessoa tem mente, ela pode aprender a usar a mente melhor. Se a pessoa pensa, pode aprender a pensar melhor. Se a pessoa sente, pode aprender a lidar melhor com as emoções. Esse é o objetivo do curso.